Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado aí de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado aí pelo mundo. Saudações vascaínas a todos vocês. Como eu faço de praxe, já é habitual aqui no canal, agradeço a todos os inscritos, a todos que nos visitam, por estarem interagindo conosco, seja postando seu comentário ou enviando a sua crítica. A você que não é inscrito ainda no canal, faça um convite, se inscreva e faça parte deste grupo de vascaínos. Ative um sininho para vocês poderem ter ciência do conteúdo referente ao canal. Lembrando, um grupo no WhatsApp ele foi criado. Deixarei na descrição deste vídeo o link. Basta vocês clicarem que vocês serão redirecionados automaticamente para o grupo do WhatsApp. Uma bela oportunidade, como eu falo sempre, da gente poder interagir e tratar de assuntos pertinentes ao nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Bem, meus amigos, vou abordar alguns assuntos aqui com os senhores. Peço encarecidamente para vocês me acompanharem até o final do vídeo. A gente vai estar falando aqui sobre a situação do CT do Vasco, que foi um assunto bastante abordado, comentado aí nas redes sociais, nos canais aí de YouTube. A gente vai falar sobre o departamento jurídico do Vasco e a última novidade do momento. De forma absurda, Vasco e Flamengo foi confirmado para o dia 17 de agosto em Brasília. Então, começar a falar aqui da situação do CT. Bem, meus amigos, segue o imbróglio. O Vasco não consegue cumprir com as suas obrigações. Chegou informações até a gente que desde que o Vasco alugou esse CT lá em Vargem Grande, o CT do Almirante, no começo da gestão do Alexandre Campelo, o Vasco não conseguiu arcar com um mês de aluguel em dia. E eu não duvido que isso seja verdade, porque é o mesmo tratamento que é dado para os funcionários do Vasco. Vamos colocar aí 18, 19 meses de gestão do Alexandre Campelo. Eles não conseguiram pagar um mês em dia dos funcionários. E pior, não pagaram o que ficou para trás. Então, a gente sabe que isso pode ter acontecido. O Vasco alega que tem umas cobranças, umas taxas que seriam inexistentes, que o Vasco não precisaria pagar. Com isso, o Vasco corre sérios riscos eminentes de despejo do CT do Almirante. Como se não bastasse o Vasco não pagar em dia, dar calote, e quando eu falo Vasco aqui, entende-se a administração do Alexandre Campelo. O Vasco queria inadimplir o contrato este que iria até o final de 2020. O Vasco gostaria de romper o contrato já no começo do ano de 2020, devido à aquisição do CT lá de Jacarepaguá. Ora, o Vasco tem todo o direito de entregar o CT do Almirante, desde que os aluguéis estejam pagos e que o Vasco pague a multa contratual da rescisão de contrato. O Vasco fazendo isso, o Vasco tem todo o direito de entregar o CT lá do Almirante. O que ocorre?
Estão dizendo aí de forma folclórica, e isso é uma mentira, que o Vasco já estará em plenas condições de treinar no CT de Jacarepaguá em janeiro. A gente sabe que a questão do CT lá de Jacarepaguá é dificílima. Perdão, naquele terreno há 270 famílias morando de forma irregular. A gente já deu a nossa opinião aqui que é um lugar que é perigoso, que sistematicamente tem assaltos. Mas essa questão de segurança a gente deixa por conta do Estado, se bem que o Estado não faz da forma como deveria fazer. Só que o Vasco vai ter que conversar aí com a associação de moradores do lugar, porque o Vasco não vai conseguir colocar 270 famílias para fora lá daquele CD de Jacarepaguá. Na minha modesta opinião, e falando aqui de forma imparcial, como eu tive a oportunidade de falar anteriormente, foi um abacaxi que a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro deu na mão do Vasco, que o Vasco vai ter dificuldades para poder descascar. Não sei se a Prefeitura ou o Vasco terá que indenizar essas famílias que lá estão, mas vai ser difícil para que esta obra deste CT fique pronto até janeiro. Até porque o Vasco não tem dinheiro. Falou-se aí que iria ser aberto licitação. Ora, licitação é aberta para pessoa jurídica pública. O Vasco é privado. O Vasco vai ter que arcar aí com dinheiro aí. Não sei que parceria é essa que o Vasco vai arrumar para poder fazer esse CT lá. Fato é que a gente vê que essa diretoria não tem credibilidade. Deve ser por causa disso que esse empréstimo aí de 20 milhões, o qual foi pleiteado junto ao Conselho Deliberativo, ainda não foi liberado para o Vasco. Porque o Vasco, ele descumpre todos os contratos. A desculpa é que há uma taxa indevida que o proprietário lá do CT de Vargem Grande, melhor, Vargem Pequena, está cobrando. E referente a SEDAI, para quem não sabe, a SEDAI é a companhia de luz, de água daqui do estado do Rio de Janeiro. E a Light, que é a companhia de luz do estado do Rio de Janeiro, por que dão calotes sistemáticos em fornecedores? A desculpa sempre vai ser essa, de que há taxa indevida. O que vocês tinham que fazer? Paga o que vocês devem, inclusive essas taxas que vocês acham que é indevida. Estou falando sobre o CT. Junta nos autos, no processo, e depois vocês cobrem na justiça. Mas não deixe o Vasco nessa situação difícil, porque isso queima o filme do Vasco. Com relação ao jurídico do Vasco, eu já disse aqui, é um jurídico que é incompetente. Assim como essa administração, eles gostam de jogar para a galera. Vide o indeferimento que ocorreu de impugnação da partida entre Grêmio e Vasco. A gente sabia que o Vasco não ia conseguir reverter aquela situação na justiça desportiva. O que a gente esperava era a voz eminente do presidente do clube. Ao contrário, o presidente do clube não deu uma entrevista coletiva para contestar
o roubo que ocorreu em Porto Alegre. E ficou por isso mesmo, jogando para a galera, falando que ia impugnar, printaram lá a petição. Gente, é ridículo isso, é uma falta de representatividade. Fazem do Vasco um clube subserviente, subalterno, lamentável. E como se não bastasse isso, Vasco e Flamengo, o Vasco tinha, eu passo até a duvidar se isso é verdade, que o Vasco tinha cancelado o contrato feito lá com o empresário Rony para tirar o jogo de Brasília. A CBF acabou de confirmar Vasco e Flamengo em Brasília, dia 17 de agosto. Lamentável. Vamos colocar um jogo que deveria ser no nosso estádio, em São Januário, lá em Brasília. E não tem essa desculpinha de refletor, de que vão pintar arquibancada. Isso deveria ser feito, foi igual um inscrito falou aqui no canal, nas férias dos jogadores. É uma falta de planejamento generalizada, sabe? Teve essa parada aí da Copa América e a gente ouve cada coisa aí que não é como eu ouvi de várias pessoas. O Vasco não pode treinar em São Januário porque a CBF não permite. A CBF tem que cuidar da casa dela lá. E o Vasco faz o seu treinamento aonde que quiser. Isso acontece porque o presidente é frouxo, não tem voz ativa, se esconde. Em vez de cobrar essa comissão de arbitragem que rouba o Vasco periodicamente, sistematicamente, em vez de cobrar da CBF, o presidente empresta São Januário para o Sub-15, para o Sub-17, para a seleção brasileira, dá a camisa do Vasco lá para o presidente da CBF. E muito me chama a atenção essa coisa do Vasco ser prejudicado aí nos bastidores. E o presidente do Vasco, assim ó, com o presidente da CBF, nunca foi assim dessa forma. Poderiam pelo menos colocar esse jogo aqui no Engenhão. O que o Vasco ganha colocando esse jogo em Brasília? É lamentável. Como se não bastasse essa partida aí do CSA, que eu já falei, já dei minha opinião aqui, não vou falar de novo. São fraquíssimos, são incompetentes. A gente vai estar no decorrer dessa tarde aí, na medida do possível, acompanhe as coisas que vão acontecer no futebol. Na parte da noite a gente vem trazer aqui assuntos referentes apenas a futebol, assim eu espero. E saudações vascaínas a todos vocês aí. Obrigado pela atenção, obrigado aí pela audiência e Vasco neles. Valeu!